Is this going to be live? Like a live? Yeah. Okay. Bonjour! Bom, aqui é o Luciano Rezende. Vou esperar o pessoal entrar enquanto o pessoal está entrando. Eu estou aqui numa sala de aula na escola que eu estudo nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Estou aqui com o professor Paulo, ou Paul, o brasileiro fala Paul, não é tão Paul. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E para você que tem interesse em saber algumas dicas de inglês, é com ele, não é comigo. O meu negócio é o francês, mas com ele é inglês. É um dos melhores professores que eu já vi até hoje em salas presenciais. The best teacher ever. Então eu vou falar aqui com ele daqui a pouquinho. Enquanto você está vendo ele aí, o pessoal está chegando, vai entrando. Se você conhece alguém que quer vir morar para os Estados Unidos ou que quer vir estudar, eu vou deixar uma mensagem aqui de um grupo de WhatsApp de algumas pessoas que estão se ajudando para vir para cá. Principalmente uma especialista que está lá para ajudar. Enquanto você vai ficando aqui, eu vou checar o meu microfone. Aí, eu estava sem microfone, without microphone. Não. Ok, estou aqui, estou com o meu microfone. Você que está aí agora, dá um alô para saber se está tudo certo, se você está conseguindo me ouvir. Aqui, está conseguindo ouvir, pessoal? Can you talk to test? Yes, please? we can. Hello, good people in Brazil. Is this microphone on and working? Working. All right, beautiful. Ao vivo. Lives ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Estamos ao vivo. Tô Can aqui I say com beautiful like gustoso for this or no? No. Okay, only for the food or the people, right? Yeah. Okay, yeah. got you. This é bom. Bom. Beleza. Beleza. Aí, Beleza. então a gente vai começar aqui agora. Eu separei algumas perguntas para ele. Ele só tem esse tempo de hoje, que aí no Brasil já deve ser 6, 7, quase 8 da noite. Around 8 p.m. in Brazil. So, almost. Ok, e eu vou fazer algumas perguntas para ele de inglês. Ele não fala português, mas ele convive há muitos anos, quem ele é e algumas dicas bem valiosas sobre dúvidas de brasileiros. Por que brasileiros? Porque a gente tem o nosso accent, o nosso sotaque, e ele vai tirar essas dúvidas aqui agora. Eu vou fazer essas perguntas para ele. Se você conhece alguém que quer vir para os Estados Unidos, ou você, ou família, ou sozinho, que quer morar, estudar, trabalhar, compartilha, compartilha esse vídeo agora, clica aí, compartilha, que ele vai ficar disponível aqui enquanto eu vou fazer as perguntas para ele, que deve demorar aí uns 30, 40 minutos essas perguntas, porque ele separou um conteúdo beleza. Vamos lá então. Onde vai? Beleza. Ok, primeira pergunta é pessoal. The first question is a personal question. I know your name. Who are you? All right. Well, my name is Paul. I am an English teacher here in San Diego at Internexus. My first language was actually not English. I learned German first. I was born in Berlin in 87, right before the wall fell. Yeah, so west side of Berlin. And I've lived in San Diego since 2008 and been teaching English for about 5 years. Então, para quem não entendeu, eu vou só deixar breve aqui uma tradução. Ele é de Berlim, ele é nascido na Alemanha, mas veio para cá quando criança. E está aqui em San Diego há alguns anos, acho que desde 2008, 2008? 2008. Ok. E ele é professor de inglês há 5 anos, mas tem teacher nas veias, no sangue dele. Ok, very good. Why did you become a teacher? Okay. And I gotta tell them, I promise I won't bring up the 7-1 game. Ok, ele falou que não vai lembrar sobre o jogo 7-1 Alemanha e Brasil. Ok. Yeah, I won't bring it up. Nós também não lembramos disso. Ele gosta de futebol. So I became a teacher after working in some other jobs, and I worked as a project manager in a tech company, and I basically found out what I didn't want to do with my life, and I got my teaching credential, my ESL teaching credential, and as soon as I stepped into a classroom with another professor, and had that feeling, that energy of being in a classroom, connecting with the students, I knew that this was what I wanted to do. I mean, it was like immediate sensation. Good, good.
Ou seja, ele fez o TSL? ESL, English as a Second Language. English and Second Language, ok. Ele fez isso e quando ele começou a dar aula, logo ele sentiu aquela conexão com alunos, com pessoas. It helped you. You help people. Yeah, I really like being connected to people and connected to the international community. You can't get this sort of cultural exposure without, except if I left the United States to travel, and here and every day I get to interact and learn cultural history, personal history from people from Brazil, Korea, Ukraine, Vietnam, Estonia, Colombia, Saudi Arabia. It's really, it grows me, it helps me develop as a person, gives me perspective. Uau! Então, dá mais perspectiva de vida para ele se desenvolver também, trabalhar com esse tanto de culturas diferentes aqui. Daqui a pouquinho, segura aí, compartilha esse vídeo que ele vai falar 3, para mim, eu selecionei 3. Tem várias, mas 3 das mais importantes dúvidas de brasileiros, tanto no sotaque quanto na pronúncia, quando vai falar inglês, quando está começando a falar inglês. Então, por que não começar do jeito certo? Ok, mais uma pergunta, one more question. So, education? Yes. Okay. So, about your education. So my educational background. What is your education? That's it. What is your? So my education. I went my undergraduate at University of California, San Diego, UCSD in La Jolla, which is a beautiful campus. Beautiful, huge campus. Yes, right on the cliff. Right, right by the water. It's really nice. So I went there for my undergrad, 4 years, studied political science. Politics is more fun to study than to do in real life, which is why I worked in politics for a short time, stopped. Then I worked for a while, got my teaching credential for teaching English as a second language and English as a foreign language at San Diego State University in 2014. And then this last year, I finished my master's at San Diego State. Did you finish? Yes. Great, congratulations. Thank you. Ele já completou o master dele, mestrado, né, no Master in Brasil. Education. Yeah, mestrado em educação. Então, ele completou aqui em San Diego. Vocês estão percebendo o sotaque, o acento dele. Então, o sotaque dele é bem clearly, é bem limpo. Então, vou fazer essa pergunta para ele, porque americanos tem alguns, eu mesmo entrevistei mais de 1.300 americanos, e alguns deles de Nova York, de Filadélfia, falam muito rápido, so fast, mas o dele é muito bom. About accent, your accent is so clear for us to understand. So, what do you think about accent in the U.S.? So because from people from New York, Philadelphia, so they talk so fast, and I don't know if it's slang or not, but so fast and hard, difficult to understand. You speak so clearly. Thank you. Yeah, I think there is this common conception that people from New York, Philadelphia, they speak really, really quickly, and then people from the South, southern states like Louisiana or Texas or Georgia, they blend their words together, which can make it a little harder to understand. I have more of I guess a standard American accent, so it's really not very accented too much, and I think that's because I learned German first, and then I learned English quickly after that, and developed a very standard style of English speaking. So I think that has to do with it, even though I spent time in the South. I never got a Southern accent. I developed a sort of almost kind of a non-American, non-accented, not related to any place in America. So do you have an accent for American, live here was born here, for those American, you have accent? So for like an American in the South or in Philadelphia or New York, I think they would not be able to tell where I was from. Okay, got it. Yeah. Maybe my accent, if anything, is like a clear New England accent. Not Boston, not Philadelphia, New York, like somebody from Vermont or Maine. It's not a specialized accent. Great. So, o sotaque dele é mais limpo, porque primeiro ele aprendeu o alemão, e depois que ele veio aprendeu o inglês, mas ele ainda era criança quando começou a aprender o inglês.
e isso tornou ele quase que sem um sotaque arrastado de alguma região. Então é bem limpo, o sotaque dele é muito bom da gente entender. Ok, now, agora já acabou as perguntas personal questions. Now, can you give some tips and advice, please? Yeah, definitely. Great. You want to start with Yes, that list? yes. Okay. Ok, eu perguntei para ele se ele pode dar algumas dicas pra gente, então já tem aqui o script aqui, que são mais 3 ou 4 perguntinhas, e vamos acabar com essa transmissão, interromper a transmissão, para não ficar muito longo para você, nem para ele também. A primeira pergunta é, the difference between TH, or versus CH versus SH. Sure. So I'm gonna say a couple of words, and then you guys can try to see if you can tell the difference between the 3 words I'm saying, and then I'll write them on the board and show you the difference. So ele vai falar algumas palavras aqui para falar a diferença de palavras que tenham CH versus SH. Então, para nós brasileiros, eu passei pela sala dele, tem muitos brasileiros, e a gente sempre tem essa dificuldade. Por isso que eu abri aqui essa dificuldade também. Você vai ver como é que é perto. Go. So, for instance, I love chips. So the first word is chips. Okay? I love potato chips with my feijoada. Feijoada, tá vendo? My feijoada. Okay? So that word is chips. The second word is ships, and the third word is tips. Chips, ships, and tips. All right? Now, it's common for Portuguese speakers to have difficulty understanding or hearing the difference between these 3 sounds. So I'll write them on the board. Okay, and go give ahead. you guys some examples. You can see what that difference looks like. Yes. Because these are 3 common words. So the first word is potato chips. The first word we'll put here is chips. I will check if they see your border. All right. Yes, good. Good, okay. Chips é CHIPS, a primeira. A segunda, SHIPS. It's the same. Chips. This is like, you know. Ok, é aquela canoinha, né? Aquele barquinho. Ok. E a última é chips, que é gorjeta. Chips, gorjeta. Tips. Okay. So, the pronunciation for these words, they sound similar. This is a CH pronunciation. To make this sound like chips or cheat, all right? Your tongue, chip and cheap, your tongue wants to be touching the front top of your mouth. Your tongue should touch when you make the sound. Chip. Então tá, a sua língua tem que encostar no céu da boca, perto dos dentes. Yeah, like my tongue, when I make the sound chip, my tongue is pressed against Your teeth. behind my teeth, right? It's pressed Atrás dos against. dentes, em cima, atrás dos dentes. A sua língua fica em cima, atrás dos dentes. So you have chips, and it's a little harsher. It's a harsher sound. It's harder. Chip. Cheat. 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 Good. That's good, Luciana. Yeah. And then we have here, with the SH sound, like ship or sheet, that sound, your tongue is not touching the top of your mouth. Your tongue should be floating in the middle of your mouth. So your tongue isn't on the top and it's not on the bottom, it's in the middle. Yeah, like when you tell someone to be quiet when you're watching. Quando você fala aquele som do silêncio, a sua língua fica no meio. Não fica em cima do céu da boca, no palato, empurrando os dentes de cima, por trás. Fica no meio da boca. É o mesmo som que começa quando você vai pedir alguém silêncio. Chips and shit. Right. So if you're trying to watch the Grêmio Palmeiras game and you got your buddies over here and they're being super loud and annoying, and you make this sound. You go shh. Tá vendo? Yeah. Sobre futebol também. Ele gosta de futebol. And then the same sound you make for ships and sheet. Shit. So the tongue is in the middle of the mouth, not touching the top, and it's a softer sound. Ok, é um som mais suave do que o CH. Ok. And then the last one is the T. And for the T sound, this is a sharp sound, tips. And here, the tongue is in a similar position.
it's at the top of the mouth, touching behind the teeth. Tip. But it's right in between, like you're almost going between the teeth. Tips. So your tongue should be right behind your teeth when you make this. Tips. Tips. Yes. So it's ch. Ok. A língua também parece com o primeiro do chips. Então a língua vai um pouquinho por trás, mas ela vai um pouquinho no meio também. No meio, Adriana. Mas não a língua para fora. It's not outside. No, it's not outside. It's right behind. Não é para fora. Ok. É atrás, por trás. It's pressed. It's pushed like my tongue is pushing behind my teeth. Tip. Okay. One question about T. This T and this T and this T is the same sound. These are the same. Cheat, sheet, tips. So have air. Yes. Air comes out. Tem um arzinho que sai. Tanto no final da palavra quanto no começo da palavra. Okay. Good? So I'm gonna let me say this one and then you repeat them. All right. Okay. You wanna try it? Okay. So, chips. Chips. I like potato chips. I like potato chips. Okay. I like watching the ships. I like watching the chips. No, the ships. You corrected yourself. Yes. Though. Yeah. Yes. First one you said here. Yeah. So let's say it again. Ready? Ships. Ships. Sheet. Sheet. Okay. Shoe. Shoe. And my shoes? Your shoes, right? Okay. Shoe. How about this one? Chew. Chew. That's Chew. mastigar. Mastigar. Tá vendo que ele sabe muito de português? Mastigar. Chew. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewy. Tá vendo? Eu mesmo pronunciei errado. Chewy. Chips. Cheat. Chewy. Chew. Chips. Shit. Shoe. That's good. That's good. This is challenging. Tem que praticar. This is a subtle difference in where your tongue is placed. And then we have the tips. I think this sound for Portuguese speakers is usually easier to learn quicker. They learn this quicker than the difference between these two. Tips. Quando o brasileiro vai falar essa palavra, que é a gorjeta, tá trabalhando num restaurante, fazendo delivery, entrega, ou trabalhando em Uber, é normal falar, você ganhou tip. So, yes, Brazilians say cheap. 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 Yeah, so you want to say it with that, strong with the air coming out. Tip. 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 Teeth. Teeth. This is a different... TH. O TH ele vai falar daqui a pouquinho. A próxima pergunta é sobre o TH. The next question is We're going to get there, okay. yeah. We'll transition. And then two. Two. It's not chew. It's not chew. T-W-O. Chew. Or like this, chew? No, number two. Two. That would be the same pronunciation. Two. And two. And this is Brazil to US. That is the same pronunciation? All the same. Two. Two. Tem o ar saindo. Two. Então, inclusive eu tenho um evento no Brasil que se chama How to Do. Two. Então é two. No two. Chew. Not chew. Not chew. No chew. Two. Not how to do. No, how to do. That's it. That's right. Thank you, teacher. Right. Well done. Ok. A segunda pergunta agora é a maior dificuldade de pronúncia de brasileiro for pronunciation. Pronunciation é o TH. É aquela que você tem que pôr a linguinha para fora. Por quê? Porque nós brasileiros não temos esse som em português. We don't have this sound in Portuguese. So that's why it's so hard for us. O TH no final das palavras. In the final of words. TH. Okay, let's start with TH. We'll move the TH. And yes. For all of these sounds, repetition is key. And that's why tongue twisters, when you have a sentence with a lot of these sounds, are good to practice over and over. I know it sounds boring, and it can be boring, but it is the best way to just repeat the word over and over. Repeat. Repetir muitas e muitas vezes. Yeah. Muitas e muitas vezes. Tried and true. Eu vou falar para vocês, olha aqui, o que é mais difícil para um brasileiro falar, um brasileiro igual eu. So,
This is hard. This. Yeah, okay. this is hard. So let's start your explanation. Okay, for the TH sound. TH sound. Okay, so I'm gonna take Agora a this gente down. vai pro TH sound, ok? Okay. Então aguenta aí, gente. Quem quiser participar de um grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp somente para tirar dúvidas de quem quer vir para os Estados Unidos, eu vou deixar um link aqui abaixo. E esse link que eu vou deixar aqui abaixo no comentário aqui, é um link para quem quer participar desse grupo de WhatsApp para tirar dúvidas de vir para os Estados Unidos. Dúvida de visto, eu não estou dentro desse grupo, mas tem algumas pessoas que estão lá dentro, são especialistas no assunto, tanto de viagens, quanto de dúvidas, quanto de visto, quanto de visto para trabalho, para estudo, para turista. Então isso tudo vai ser explicado lá dentro desse grupo de WhatsApp. Basta você entrar nesse grupo, não tem nada para vender lá, não tem custo, é só para explicar. O grupo é limitado, já começou ontem, já está com quase 100 pessoas e é só até 250 pessoas. Então entra lá, participa desse grupo, dá um alô para Emily. Você fala assim, oi Emily, o Luciano pediu para eu entrar nesse grupo aqui, eu estou com dúvida, minha esposa está grávida e quer dar à luz nos Estados Unidos, como é que eu faço? Posso? Então tem vários tipos de dúvidas, posta qualquer dúvida que você tiver em relação a ir para os Estados Unidos, a vir para os Estados Unidos para morar aqui, para trabalhar. Faz 1 ano e 1 mês que eu estou aqui. E por que eu escolhi San Diego? San Diego, muita praia, muito sol o ano inteiro. É um dos melhores climas de cidade para se viver no mundo. Muitos americanos vêm para cá. Custo de vida é alto? É bem alto. Mas aí, posso trabalhar, não posso trabalhar? Qualquer dúvida, posta lá que a Emily vai estar explicando para você, ok? Alright. Ok. Tirar essa cadeira da frente. Wow. Year. So, some tongue twisters on there. Let me see. Vamos ver se eu tô vendo. Vocês estão vendo aí? Good. Tá, eu vou. Good? Good? Alright. I can repeat if they don't can see. Can't see it all. Okay. So I just put one column of words that are starting with the TH sound and one where you have it at the end or the middle. Okay? Essa é mais difícil ainda. So this is the start, right, at the beginning of the word. And this one, these are in the middle or end. Yes, I think it's 1, 5 TH. Oh, the 55th. 50? No, 1. Oh, 1. 1. Oh, 15th. Yes. Ah, okay, so then... This two. Yeah. Yes. Okay, keep that one. 15th. Yeah. Okay. 15th. Esse é muito difícil para mim falar. Esse aqui é bem difícil, a pronúncia. Já treinei bastante, mas dei uma parada, porque vocês vão ver que para nós brasileiros é um pouquinho mais difícil. Pode ser que para você seja mais fácil. Vamos ver com o professor, com o teacher aqui, Paul. Right. Correctly? Yes. Paul. Not Paul. Paul. Or Não, Paul. porque os brasileiros falam Paul. Paul. Já fala Paul. Yeah. And P-O-W. Paul. Paul. No. Or yeah, like it sounds É Paulo, mas é Paul. like Paul. call or Call. ball. Yes, this is difficult for a Brazilian word. This world. word. Yes. But world. ball, like soccer ball. What's Yes. ball? What's ball in Portuguese? Ball. Bola. 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 So we say bola, we say ball. Ball. It's a wide A. Ball. Ball. My name Paul. is Paul. Paul. So, we finish his name. A gente acaba com o nome dele com L. Paul. It's not Paul. It's not Paul. Ok. Paul. Paul. Ok. Big Great. sound. Vamos lá. But Paulo in Portuguese, you know. TH. All right, so moving ahead. on. TH. So, TH sound. To make this sound like the word think, this is unnatural for some speakers of Romance languages, Portuguese, Italian, because you don't have this sound where you need to put your tongue in between your teeth to make the sound. So the tongue goes right between the teeth. Você tem que colocar a sua língua no meio dos dentes na hora de fazer esse som.
we don't have this sound in Right. Portuguese, in Latin language. Portuguese, Spanish, French, or in Italian, this is hard. So, a gente não tem isso no espanhol, línguas vindas do latim, esse tipo de som. E tem gente que exagera. No. Yeah, you don't need to stick your tongue out like all Não the way precisa like exagerar. thought, or then Yeah. you're going to be spitting on people and you're going to look super Yeah. goofy. So just a little bit, just right the tip of the tongue. Tip. Think. Tip. Think. Tip on the tongue. Tip of the Tip. tongue. Of the tongue. 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 To Tongue. make the TH. Tongue. Tongue. So, então a sua língua não precisa, porque senão você vai cuspir nos outros e vai ficar... Então, ok. Go ahead. Yes, this sound can sound ridiculous if you do it too strong. So you want to... It's okay at first to over-enunciate because you're practicing. You want to learn it, but you want to make sure that your tongue is just a little bit between the teeth. Like, Só um pouquinho entre os dentes. Não precisa muita língua nem lá para trás, senão não sai o som correto. Aqui a gente está falando sobre pronúncia. so, the word here would be think. Think. It's good. Think. 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 That's excellent pronunciation. Thank you. Past tense of that. Thank you. Thank you. Thank you. Tá vendo? Thank you é com TH. Thank you. Porque o brasileiro também fala thank. Thank you, yes. Thank. Thank. Thank is in the war. Thank. Yes. Not thank you, right? No, it's not thank you. Thank com T-A-N-K é aqueles tanque de guerra. Então não é isso. É thank you. É suave, tem que ser suave. No começo, sai ar por aqui. Fica... vai fazer ridículo, mas the mirror is good for training. Yeah, the mirror is definitely good for training. And I think with this one... Training. Oh. For training, Yeah. and the tongue twisters are good for the training. So, here we have... Tongue twister. Tongue twisters. Oh, wow. Yes, words, Twisters. sentences with a lot of these words. Ok. So we have think. Think. Past tense of think is thought. Thought. Uh-huh. Thought. So we don't heard these letters. Just T. Right. The G, thought, and the H are silent in this. Ok, so you, essa palavra aqui, ó. Thought. 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 O G e o H, aqui a palavra é T-H-O-U-G-H-T. O G e o H é mudo. Você não ouve. Então, seria thought. 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 Yeah. Thought. Ok. Then we have thing. Thing. What is thing in Portuguese? I think is this. Yeah, like Yeah, this thing or that thing. É coisa. 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 So here it's thing. 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 Okay. Good. Okay. 30. Yes, this T is in American English 30. Is in UK as 30. 30. Yes. In America, people often say a T that is in the middle or end of the word like a D. Então esse T do inglês americano, esse tipo de T é como se fosse um D nosso, a língua meio solta, diferente do T do britânico, né, que seria 30. Não, 30. Almost sounds like 30. 30, como se fosse o r. Então, for us is one R. One R. 30. 30. Yes. Another R. Yes. So you can eat. So the American pronunciation would be to say this. 30. 30. And the British would be 30. 30. It's not often. 30. 30. It's close. Yes. Yeah. Tá fechadinho, tá vendo? 30. 30. Gente, eu amo aulas de fonética. So, And then here we have 3. this is different. 3, number 3. And for apple, 3. Tree. That tree. That one, tree, is Árvore. árvore. That's Tree. That's like a CH sound. Tree. Tree. Então, a árvore é como se fosse CH. Tree. Tree. Yes. Okay. Tree. And this number is this? 3. 3. Ok. Uh-huh. Tá vendo a diferença? And here is dollar 3 or there are 3? $3. No, this is the store. The store. Dollar tree. This different word too. It's this one. This. Okay. Yeah. Dollar tree. So yeah. Yeah. Okay. Let me hear you Dollar say this tree. one more time. Tree. Tree. Yes. Oh,
Tá vendo? Tá vendo? Ele tá sentindo o meu accent, mas pra mim tava correto. Só que ele sente, então é bom a gente praticar. Prática. Yeah, and Luciano's got a pretty good accent when it comes to these words. You know, I think you still, at times, it's easy to slip and not remember to practice the pronunciation, which is natural when you're speaking. But the more that you practice, the more that you repeat, the more it will become second nature. You will just... Vai vir natural. É aquilo que eu falo. Repeat, repete. Listen, repete. Ouve e repete. Só isso. Yeah. And okay. Então, vocês estão vendo, né? Tree, I like CH. TH? This one's like a CH sound. Tree. Então, é como aquele que a gente viu antes, no CH. It's not this. Porque é árvore. Tree. Oh, it's good. Tree. All right, and then we have the sounds where it is in the middle, like tooth. Esse aqui eu pedi uma vez uma aula para ele, por isso que eu pedi para trazer aqui. Isso aqui é fantástico, ó. Isso aqui, tooth, é um dente, né? So you have the T sound we just looked tooth. at. Tooth. And then we have the TH at the end. And this? And this one? Tongue? That's tongue. Tongue. That is not with the TH. That's with that T sound. Língua from before. é T sound. É o som de T. Tongue. Not thung. No. Yeah. Tooth. Tem que ser rápido. Fast. It's quick. Tooth. Tem que praticar. Tooth. Try this one. Tooth. How do you say toothache in Portuguese when your tooth hurts? You know? Dor de dente. Dor de dente. So try saying this is ache. This is like K sound. Ó, ele escreveu aqui. I have a tooth ache, A-C-H-E, que é ache. É um CH com som de k, cake, que é eu tenho dor de dente. Ok? Exactly. Pain in the tooth. A toothache. Pain in the tooth. Oh. Yeah. I have a toothache. That's beautiful, man. That sounds really good. But it is a 2-O? This is 2 O's, yeah. Okay. I guess O-U. Yeah. Toothache. Okay, ache. Great. All right, so we have tooth. Same one here. Booth. It's not both? It's not both. We have both. We have both too. Both é os dois. Eu já pensei que fosse esse. Booth is where you sit in the restaurant, where it's the long row of like a seat, you know? Okay, in the airplane and aircraft. So we have a window and booth. Not in the airplane, at the restaurant. Restaurant. You know, the restaurant, you have sometimes table and chair, and then sometimes you have the one long one where it's not individual. Okay. Banco. É um banco para 1, 2 or 3 person can sit at the same time as just one. It's not usually leather. They're usually leather, right? Okay. Booth, which leather Booth, é aquele banco, né? Yeah, and leather we can put up here too. Leather. Okay. Booth. Feather. That's feather. Yeah. Esse som tá mais fácil. Feather. This is more easy for us. This sound. Feather. Yes, feather. It's the same. This is not easy. Booth. Feather. This is like a for me. It's like a D. It's like a D. Feather. But you still are saying the th. Feth. Okay. Feather. Feather. Yes. And it sounds natural when you say it. Is here. The. It's not the. Yeah. Yes. Feather. Great. Feather. Feather. Feather and leather. And leather, que é couro, né? Feather. A feather like papagayo. That's right. Yeah. Parrot. All right. And now let's get to the numbers, the tough ones. Olha só. 15º ou quinto é um horror para falar isso. Vamos lá. All right. So this is a number where we're saying that it referring to a day, like the 15th day. And the way we say this is 15th. 15th. Olha só, ele falou Let me put out. I made a mistake here. Fifth. Two T here. This is a F. Sorry, I'm writing fast, so I'm writing a little sloppy. F, fifth. Yeah. Fifth. Can you see that there? Okay. 15th. Oh, fifth, TH and TH. Yes. 15th.
Yes, 2 TH sounds. Esse aqui é o 15º. Então, tá vendo? 15th. So, what day is today? Oh, today is the Today is 15th. the 15th. The 15th. So, actually, 3 vendo? É TH difícil. sounds because you have The 15th. Oh, you need to say the day. Today is the 5th. Yes, so it would look like this. 15th. Gente, para brasileiros, eu estou mostrando aqui a minha dificuldade, faz um ano que eu estou aqui. Eu sou muito escutador e gosto de praticar. Eu uso também as minhas metodologias para o inglês. Tá vendo a dificuldade que é? Então, é repetição. Repetição. Repeat. Yes. Today is the 15th. Okay. 15th. 15th. Oh, is this one word? One word. 15th. Ah, is it one word? It's one smooth word. Okay, you just cut it for explaining. Okay. So, 15th. yes. 15th. I just put a separation here so you could see that it's this sound and this sound together. After. 15th. Sim, ele separou só para que eu entenda, mas é os dois sons juntos, together. 15th. 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 Okay. Yeah, this is hard. 15th. 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 And some people, because when you say this, you say it quickly. Some people don't say this TH 15th. sounds. So they'll just say the F sound, so it's easier to say the word, like this. 15th. Okay, I'm gonna go in the 15th Avenue. 15th Avenue, yeah. Okay. Perfect. Okay. It's easier when you don't have to say this TH sound. Yeah. So a lot of people, if they're saying quickly, will not say this and say an F sound. Fifth. It's not formal pronunciation, so it's personal. Yeah, for so quick, for speed. Okay. But a lot of people 15th. and that sounds good. 15th. Ok, got it. Okay. Perfect. Tá vendo? Então a gente dá uma aceleradinha. Então treina devagar, depois acelera que sai. And then same one here. Fifth. 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 É quinto. Fifth. Quinto. Oh. So I'm going to ask you, hey man, Luciano, what day is it today? Today is the 5th. All right. Great. Perfect. yes. Nicely done. Nicely Yes. done. All right. And you said this was an easy sound, but I had here another ones with the TH, 33. 33. Feathers. Feathers. Oh, I like a theater. Like theater. Theater. Teatro. Yeah, Teatro is theater. Theater. Oh, yeah. So we have 33. That parrot, that papagayo, that Papagayo. parrot Feathers. has 33 feathers. Feathers. 33 feathers. That's nice. Oh, Feathers. tá vendo? Yeah. Aqui ele escreveu, ó, THIRLY, número 3, então é THREE e FEATHERS, plural, Yeah. porque são muitos, it's many. It's many. Yep. So Okay. we're Okay. pluralizing it. All right. And then the last one, it is the 55th day of the year. E, can I say it is? It is the 15th day of the year. But this one isn't 15th because this is 50. This one, 55th. Yeah. like this. So 50 is the first word. Okay, 50. This is easy, right? No TH 50. sound. 50. 50. 50 e o número quinto. 50 quinto. Seria mais ou menos assim. 50 quinto em inglês. Engraçado. 55th. Okay. This is easier than that. This is easier than that because it only has the one TH. So Yeah. this one, this sound, the TH here, these two I'd say. Okay, great. Those are what you want to repeat. 15, Tá vendo? 15, Então, ou 15. seja, para quem está querendo aprender, tem que repetir. Who wants to learn need to repeat sound and listen and listen. Not listen. 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 Yeah. Okay.
listen and repeat the sound, do it in front of a mirror. And if you have friends that are native speakers, American friends, annoy them. Make them annoyed by asking them if you can repeat the sound with them and have them listen to you repeat it and have them say the sound. Noia pra ficar meio chateado, mas pede pra pessoa repetir. You're out having a beer or cerveza and just ask them, hey, like, can you hear me? Will you listen to me say this word a couple of times? Have them practice. Doing that, you know, it could be fun, it could be silly, and it'll help your pronunciation. Just ask your American friends if they can help you listen to you say this word. Se você tiver amigos americanos, pede para repetir, que vai parecer um pouquinho chateado para eles, mas eles vão fazer isso para vocês, que vai te ajudar também. Para finalizar, 2 last questions. So, you got it. Before, can you say my name is Paul in Portuguese? Okay. So, all right, here we go. My little bit of Portuguese. Meu nome é Paulo, eu sou professor. Meu time, Bayern Munich. Yeah. Great. Right. Tá vendo que ele também gosta do português. Do you like Brazilian culture? I love Brazilian culture, man. And I know my Portuguese is limited to certain words like parabéns, morongo, caipirinha, feijoada, pão de queijo, comida, linguiça. Do you like Brazilian food? Yeah, I like Brazil. As you can tell, my words are mostly food. Okay. Linguiça, melão, morongo. Ele gosta, ele é magrinho, abacaxi. Shape very good, magrinho, mas come muito. It's a lot. I do eat a lot. Yeah. So, before the last question is, antes da última pergunta é, a diferença entre TO, to, versus for. To versus for. Common mistake that Portuguese learners, you know, that Brazilians make is this one. Okay. So, all right. So, ele vai explicar lá, enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui, ver se está tudo certo. Nossa transmissão, estamos ao vivo aqui com o Paul, ok? Ele está explicando aqui pra gente sobre dúvidas de brasileiros em inglês. Ele não fala português, ele entende um pouco de português. O Paulo entende um pouco de português. Tem muitos alunos dele que são brasileiros aqui na escola Internexo. Se você tem vontade de vir para os Estados Unidos, quer tirar dúvida, gente, não tem que pagar nada, não tem que sair explorar. Alunos e pessoas que vivem aqui, que estão se ajudando dentro de um grupo de WhatsApp. E eu vou deixar esse número, esse link do grupo, você já entra. Só que é limitado a 256 pessoas, eu acho, no grupo do WhatsApp. É limitado. Eu já vou deixar o link para vocês abaixo desse, aqui num comentário. Eu ainda não pus, a hora que eu terminar a transmissão eu coloco aqui. E você pode entrar e fazer pergunta para as pessoas. Tem a Emily lá, que é a cabeça do grupo, para ajudar vocês sobre dúvidas. Eu quero ir para os Estados Unidos para estudo, para trabalho, para abrir empresa. Eu posso abrir empresa lá? Posso trabalhar lá? Como é que funciona visto? Por onde que eu tenho que ir? Qual o melhor lugar? Aqui nós estamos em San Diego, na Califórnia. Então é a cidade mais buscada por americanos para se viver, porém o custo de vida é alto. Quando o custo de vida é alto, você tem muitas oportunidades e os ganhos e salários também são altos, se você puder trabalhar, claro. Eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, eu sou enfermeira, eu consigo fazer uma validação do meu diploma para trabalhar nos Estados Unidos? Que visto que eu preciso? Então tem vários tipos de pergunta que ela está respondendo todo mundo lá. Se você entrar nesse grupo, você vai ver também que tem muita coisa interessante. As dúvidas de uns pode ser as suas dúvidas também. Eu teria essa dúvida também. Então, na migração, quando eu chego, o que eu preciso apresentar? O que eu preciso levar? O que eu preciso... Minha esposa está grávida, eu posso ir para os Estados Unidos de turismo? Ou para trabalhar, ou para estudar? Trabalhar vai ser complicado. Para estudar, quanto tempo? Eu consigo dar à luz ao meu filho lá? Se meu filho nasceu nos Estados Unidos, ele é americano ou não? Meu filho nasceu aqui, está com 10 meses hoje, faz 1 ano e 1 mês que eu estou aqui nos Estados Unidos. Meu filho nasceu aqui. Então já nasceu com a dupla nacionalidade. Então ele já tem o passaporte americano e tem o passaporte brasileiro. Então, ainda se consegue. O Donald Trump queria mudar isso, mas não conseguiu, porque é anticonstitucional, não sei como é que fala isso, mas fere a Constituição americana, que é a 15ª. Se você procurar no Google, se não me engano, tem 22
das Constituição lá, sei lá o que é. Quem me explicou isso foi um americano expert que trabalha com isso, um político. Falou, isso que ele está tentando fazer fere a 15ª. Procura no Google lá a 15ª que ele não pode mudar. Então quem nasce aqui é americano mesmo, não pode mudar o passado. E talvez para o futuro, se for aprovado, Congresso, alguma coisa, mas dificilmente vai conseguir isso. Ok? Então vamos lá para a explicação dele. To or two? Two versus four. Does a name sound for number 4? This is also the same sound, same pronunciation as the number 4. Ok, é o mesmo som do número 4. For. F-O-R. E o de lá é o to. Então, vamos lá. Go ahead. So here we go. So, to is commonly used for location and direction. So when you want to say that you're going from one place to another, you use to. Like, I'm going to Porto Alegre. Not, I'm going for Porto Alegre. I'm going to Porto Alegre. So we use to for direction, location. Então, to é para direção, de locais, cities and map. Yes. So, yeah, locations, places, things like this. From to. Okay, this is good. Yes. Not from for. Okay. Yeah, and for we can use for a purpose or like a reason. So example, or we can use it to benefit, to show that you are benefiting, doing something to benefit someone Benefícios. else. So for instance, I'm going to give you show you two sentences that look the same, one with to, one with for. Ok. Okay. Então, ou seja, o to é para direção local. Então, eu vou da minha casa para a sua. Então, é o to. Ele vai dar o exemplo aqui agora. Okay, so for example, this is showing the reason or purpose. I made a call to Luciano. Ok. To Luciano. So this is just showing that I am connecting to him, right? I am calling Luciano. Transfer. This one is number. A primeira que ele explicou é para direção local. I'm going to Porto Alegre. Então eu vou para Porto Alegre. I went to the bar. Yes? Yes. Ok. Então, seja, o to para direção, local, físico. Ok? Second. The second one, motivation or a reason that we do something, or purpose. I can put purpose here. Ok, a motivação, a razão por que eu estou fazendo algo. Yeah. So, a fork. A fork. Fork is used to eat pasta. Ok, o garfo é usado para comer pasta, spaghetti. Okay. When you're using to like this to show the purpose or reason for something, you must use a verb afterwards. To must be followed by a verb. Okay? Must be followed by verb. So see here, this is a verb, right? Eat. Ok, então esse to aqui, a gente não vai entrar em grammar, it's not a gramática, mas é só para ele explicar, explain. So, então, esse to aqui, ele tem que ser seguido por um verbo. Yes. Okay? Whereas I could also say a fork is used for, but then I can't say for eat because eat is a verb. So I need to put a gerund, ing, which makes this a noun. Eating. Ok, pode usar um verbo, we can use the verb, but with ing. Okay. Because that's it. When you make it an ing, you're making it a gerund, which is a verb that's actually acting like a noun. Ok, também é um verbo, mas ele está agindo como um substantivo. Então, ou seja, depois do for aqui, ele pode usar esse verbo eat. Ok, this is a verb. This one. But it's not a role. Purpose. Yes. For, ok. The purpose of the fork is for eating. Ok, então o propósito do garfo aqui é para
comer no gerúndio. E aqui o garfo é para comer pasta. Mas aqui é um propósito. E lá é... There's a purpose. This purpose too? Yeah, this is the purpose. A fork is used to eat. A fork is used for eating. It's the purpose of the fork, right? If I say a fork is used for it, it's wrong. It's wrong. It's wrong. Do not say a Isso fork não é correto. is used for O garfo é usado for it, para comer, tá errado. Tá? To eat. Ok? To eat. Yes. Ok. All right. Great. And then we can also use for to show that we're doing something to benefit someone else. So. Ok, o for também pode ser usado para to show. To show benefit. Ok, para mostrar um benefício para alguém. All right, so I'm going to have you read these two, Luciano. You tell me what the difference is. I made a call for Luciano. Okay, so can you read this one? Ok, aqui no to, ele pôs, eu vou fazer uma chamada, ligação, para o Luciano. I made a call to Luciano. Ok, I made. Ok. Okay, I Good. made a call to I made Luciano. I made a call to Luciano. So I take my phone, yeah, Ok. and I do Luciano, and I make a call to Luciano. Made or make? Here I'm saying in the past tense. Okay, I use the past tense. Okay. I made a call in the Made past. é no passado. Tá vendo? Yeah. And I will make. I will make a call. Então no futuro, próximo, eu irei fazer uma chamada para o Luciano. Ok. So this one you understand, right? Ok. Got it. I call, hey, what's up, Luciano? Yeah, I'm good. Thank you. Perfect. Okay. And then this one, can you read this one? I made a call for Luciano. Okay. So I'm understood is here is me to spoke to me. Yes. And here is spoke to someone asked by Luciano. Yes. Ok, got it. Perfect. So, isso aqui é to é ele para mim. For é ele que ligou para alguém a pedido meu. I ask him. I ask you for call someone. So it benefits. É um benefício para mim. Então, é o for, nesse caso, aqui a diferença do for com o to. Então, tem algumas regrinhas que são um pouquinho complexas. We can say this is a grammar explanation. This is a grammar topic, prepositions. If we had more time, I'd go into more detail, but we'll do a short one. No, yes, this is for... a gente vai encerrar. Só mais uma pergunta que vai ser bem legal aqui. A gente vai encerrar. But that's all. That's okay. Just last one. Okay. Did you finish? Yeah. Okay. We'll go on this Ele one. já acabou aqui agora. Então, para acabar. For finish. For finish. Yes. Brazilian pronunciation and person versus people. Okay. Eu acabei de falar com ele, que eu falei, eu entrevistei muitas, eu escutei muitos americanos, mais de 1.300, só americanos, porque teve outros gringos também. Nesse caso não foi pronúncia, mas foi uma palavra. Brasileiros confundem um pouquinho de pessoa, person, and people. É pessoa também. Person and people is not the same word for, is not synonym. It is not. Não é sinônimo. Então, pessoa. Eu falei assim, eu entrevistei heard many people or many persons. I heard many people. Então, eu escutei muitas pessoas, people, e eu falei para ele, person. Então, ele falou assim, esse é um erro que brasileiros cometem. Então, não é person, não é pessoa. People é pessoa. Ok. Common mistake. Yeah. É um erro comum. But can you give me an example with this word? With person. Person? Yes. With a person. Yes. Okay. One sentence. All right. Eu estou pedindo para ele uma explicação aqui. With person, com essa palavra de person, porque para mim, aí tem que treinar. Porque aí vem do nosso vocabulário. Eu, Luciano Rezende, sou professor há 8 anos de francês, ensino francês e italiano e falo 5 idiomas. O fato de eu falar 4 idiomas da língua latina dificulta o meu aprendizado para o inglês, porque eu quero trazer a estrutura gramatical falada
para o inglês. E às vezes uma palavra ou outra coincide, mas não é o falso cognato, não é a mesma coisa. Então, até mesmo você colocar what is the most common mistake we talked? Oh, the like have a lot of coffee shops. This one, where they, instead of saying there are a lot of coffee shops. Yes, I think it is. Okay, that one is very common. Yeah. And I can go over that one. This I'll do real quick. A gente estava falando antes de começar a gravação aqui, não é gravação, é a transmissão. Um erro muito comum também. Palavras que terminam em Y, tipo funny, é funny, e com 2 E, tipo coffee, aí brasileiro fala coffee. Yes. Então, quando tem 2 I, when we have a double E, é like a Y. Funny, coffee. Yes. Okay. Same pronunciation as Three. that Y. 3. Yeah. And what I hear a lot is people say, go to the Starbucks or they go to the coffee shop and say, oh yeah, I would like a cough. Cough é tosse. Então não é coffee, é coffee. Coffee. Okay. And here, basically, a person is singular. One person. I am a person. Luciano is a person. But together, we are 2 people. Okay. I heard one person in my car. Okay. I heard many people. That's Okay. it. Person é uma pessoa, singular. Quando é plural, é people. English. É inglês. Não tem o que discutir. Thank you. It's clear. And this is this is irregular. This is an irregular form. Isso aqui é uma forma irregular que ele está explicando. Ok. Yeah. Normally, plural is with S, right? Like People, we don't have S. We don't have plural. have peoples. Peoples. Yeah. No. This is the plural. Yeah. No S. No peoples, right? It's like children. I heard it. It's the same as Yeah. child, It's not, children. It's not children's. Children's. It's not No. this. Eu já falei children's and people's. No. Isso não existe. Not exist. Because they are already plural. They don't need Eles S. já são plural. People and children, que é crianças. E uma criança é child. E aqui, person. Eles já são plural. Essas palavras já são plural. Então não tem que pôr S. Yeah, don't Okay. need it. Okay, so that's people. There are many person at the concert. No. Não é persons, é people. Yep. Ok. There are many people at the concert. Então, tem muitas pessoas, nesse caso, muitas, many, mate, isso é para uma outra classe, That's for the grammar class. Yes. You gotta come to the grammar People, nesse caso aqui, people, são muitas, tem muitas pessoas no concerto, né? Não é concerto de concertar, mas é violino, flauta, concerto, ok. Yeah, or the rock Yes, and roll. yeah, concert, yes, rock and roll, Right. rock and roll. And then how about this one? You want to read that one? This is very common mistake. The word starts with S, Brazilian, but E or E. Estrange. Strange. Esse aqui é um erro muito comum, que brasileiros colocam um I aqui, or in English, they'll do like strange. Estrange. Tem que começar com S, strange, not strange. É um erro meu. E quando a gente vai falar rápido, when we talk fast, So, yeah, go right to the S. I saw a strange. Yeah. For American, they can Here. they can We can hear the difference if you say, I saw a strange person. I saw a strange person. We want to say, I saw a strange. Tá vendo? Strange. É muito para nós, para brasileiros, não tem dúvida. Mas para americanos, eles percebem na hora que você falou errado. É como se você falasse e uma pessoa. E uma? Não, é uma pessoa. Não tem isso, ok? Yeah. Então, I saw a strange person at the grocery store. Outra, store, not e-store. Yeah. Not a store, store. Strange. Isso. Aqui é singular. Person. It's not people. I saw a. Yes. A. I saw Singular. a strange person at the grocery store. Então, eu vi uma pessoa estranha
na loja, grocery. Supermercado? Supermercado, é. Supermercado. Ok. All right. Perfect. So that's that. Ok. Pessoal, para finalizar, eu quero agradecer Paul, ok, pro o tempo dele aqui, your time with us. Thank you for coming. It's not for coming, we are here, but for talk, por falar com a minha audiência, for my audience. Thank you very much. Se você quer vir... I keep forgetting this is live. That's a trip. We're active. Yeah. Se você quer vir para cá, para Internexus, em San Diego, é a escola onde que ele dá aula. Internexus School, not e-school, ok? Porque é com S. É uma falha nossa, brasileiro, porque a gente não tem essas palavras assim, essas palavras, não tem, ok? School, here in San Diego, ele dá aula aqui, Internexus. Thank you so much. Thank you, Luciano. And for those that don't know, he was a student of mine for a long time, and is a great teacher himself, because you teach French, and you teach Italian as well. And so, yeah, man, a pleasure to do this with you. Thank you very much. Thank you very much. Eu vejo você no próximo, já estou falando próximo vídeo. See you next video. Yeah, next time. Okay. Bye. All right. Bye. Ciao. Ciao. So, we are still alive. We're still live. Still live, not alive. Yeah. Well, hopefully we're still alive too. Yeah, still alive too. Yeah. Ok. All Pessoal, right, tô desligando aqui. How's everything looking? Obrigado.